Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre a revista Conecta Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Eclesiastes e sua aplicação aos jovens. A leitura de referência, ou texto de referência desta aula, está registrado no capítulo 11 de Eclesiastes, o versículo de 9 a 10. Você que tem aí sua Bíblia, você já pode ir procurando aí, fazendo a leitura, para que você possa entender a mensagem que o pregador está passando para os jovens nessa data. O versículo do dia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. A verdade aplicada diz: na juventude tomamos decisões que reverberarão por toda a nossa existência. E aí, como sempre, nós temos aqui os 3 objetivos fundamentais para cada aula. E neste caso aqui, o primeiro é entender as transformações da juventude. Segundo, compreender a importância de conhecer a Deus. E em terceiro e último, aplicar as lições de Eclesiastes à maneira de viver. Então, quando fazemos isso, nós estaremos nos colocando debaixo da potente mão de Deus, para que Ele venha nos dirigir, venha nos guiar e nós não sejamos guiados por vista e depois tenhamos um futuro, cheio de obstáculos, de dificuldade e de frustrações. Oremos para que os jovens, da nossa época, dessa atualidade, tenham uma experiência cabal com Deus, o Todo-Poderoso, para que se conclua o que nós já acabamos de dizer aqui. Então, eu quero ler com vocês aqui o versículo de número 9 até o verso 10, que diz: alegre-se, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, ou seja, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, aqui é um conselho de Salomão para os jovens nos dias em que vivemos. E ele vem falar a juventude, dizendo que a juventude é uma fase de muitas transformações e decisões importantes. Por isso, a Bíblia nos exorta a lembrar de Deus nesta fase. É notório na Bíblia exemplos de jovens que dedicaram a Deus e foram instrumentos de libertação, mas infelizmente alguns tiveram um fim trágico por rejeitar os ensinamentos de Deus. Então existe diante do jovem dois caminhos, vamos dizer assim: o caminho da prudência e o caminho da loucura. É claro que o pregador, o Salomão, através desse escrito, ele está aconselhando os jovens da sua época, como os jovens da atualidade, a trilharem um caminho debaixo da direção de Deus, dentro da vontade de Deus, assim como seu pai Davi o fez um dia, quando chamou ele, já na sua velhice, chamou ele e pediu para ele andar no caminho dos seus pais e guardar os mandamentos do Senhor. Então, da mesma forma, Salomão está fazendo isso aqui. Muitas vezes Salomão está tomando aqui o posicionamento de um pai para orientar os filhos que, de acordo com o caminho ou com a direção que você tomar na sua vida, você tanto pode se dar bem, ser bem-sucedido, como você pode ter prejuízo esses que vão, como disse aqui o comentarista, reverberar para o resto da sua vida. A primeira coisa que nós precisamos: cresci, não sou mais uma criança. Esta mudança de fase no desenvolvimento humano traz consigo a sensação de liberdade e de pseudo-maturidade. Contudo, há inúmeros desdobramentos na dinâmica da juventude. É necessário estar alerta para não fazer escolhas que resultarão em dor e arrependimento.
Um ponto que nós precisamos ainda observar nesse quesito é que eu acredito que isso acontece com todos os adolescentes. Quando ele está naquela transição de adolescente para jovem, eles passam a ver a vida de uma maneira colorida, mais colorida do que as demais pessoas conseguem ver. E eles agora acham que eles são capazes de fazer qualquer coisa, eles podem tudo, eles têm as decisões, eles não precisam de conselho dos mais antigos, dos mais velhos, até porque eles já estão velhos, eles estão vivendo uma nova fase. Então, aquilo que aquele velho aprendeu durante a sua vida não tem valor nenhum, porque ele está vivendo uma experiência nova e aquilo que o velho vai trazer para ele de conselho já é obsoleto, já não tem mais nenhum valor. E é aí aonde mora o perigo, porque o velho, o idoso, ele já passou por todo esse caminho que esse jovem está começando a trilhar. Então, muitas experiências ele adquiriu, tanto positivas como negativas. E dentro desse contexto, esse idoso, esse velho, como é chamado, né, somos chamados pelos adolescentes, os jovens, nós temos condição de mostrar para eles algo que eles ainda não viram. Eles não tiveram nenhum tipo de experiência. Então nós temos condições de mostrar, olha, se você seguir por esse caminho, vai acontecer isso, 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 isso. Isso é bom para você. Isso vai ser bom para a sua vida. Mas se você seguir isso aqui, a experiência que eu tive foi isso, 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 isso. Isso não foi bom para mim e com certeza não vai ser bom para você. Mas infelizmente, o que nós temos observado é que hoje as pessoas não dão nenhum tipo de assunto, nenhum tipo de confiança às pessoas idosas. E isso, né, sem contar pai e mãe. Muitas vezes a mãe quer orientar a filha, mas ela é que nem um avião, ela não tem marcha ré. Ela engata ré e ela só vai para frente, ela vai. Depois, quando quebra a cara e se arrebenta inteira, aí ela vem chorando e quer chorar no colo da mãe, né? Aí está arrependida, mas o arrependimento tarde não salva ninguém. É um santo que não faz nenhum milagre. As pessoas dizem, se eu soubesse, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo. Mas esse se eu soubesse não existe, entendeu? Então, o melhor é ouvir o conselho dos pais, dos mais idosos, mais experimentados, dos anciãos. Os anciãos são aqueles que muitas vezes são taxados de velhos, que pega no pé, mas não é pegação de pé. É orientando para que esses jovens de hoje eles sejam bem-sucedidos na vida. Ninguém quer o prejuízo de ninguém. E quem já passou por essa estrada conhece mais do que ninguém os perigos que existem. Então, quando a pessoa é bem orientada, ele vai no rumo certo e chega no objetivo que ele quer chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o ponto-chave diz que na juventude ocorrem as maiores descobertas e experiências da vida. Por isso é necessário estarmos alicerçados na rocha que é Cristo. E aí o ponto fundamental, além de tudo aquilo que eu já disse, é estar alicerçado na rocha que é Cristo. Um jovem cristão que dedica a sua vida ao Senhor, que procura andar nos caminhos do Senhor, ele terá muito mais sucesso nos seus empreendimentos, nos seus sonhos, serão muito mais concretizados do que aquele que vai andar por vista na força do seu braço. Então, jovem, você que é cristão, siga os conselhos de Deus e não deixe de ouvir o conselho do seu pai e da sua mãe. E daqueles que estão à sua volta, que são idosos, que já têm uma determinada experiência. Aprenda com eles. E assim você vai ser muito feliz. Cuidado com os sentimentos. O pregador, ao escrever Eclesiastes, foi bem enfático ao dizer: tenha alegria na sua juventude. Alegre-se no seu coração, mas viva com sabedoria, pois Deus trará juízo sobre essas coisas. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. O autor Salomão um dia foi jovem e viveu um grande amor com a sunamita, mas em sua velhice escreveu Eclesiastes com reflexões sobre a existência humana. Um de seus conselhos foi pedir aos seus leitores que se lembrassem de Deus nos dias da mocidade, conforme está registrado ali no texto áureo, né? Eclesiastes 12, verso 1. Ou seja, ele sabia a importância de passar essa fase na presença de Deus, de buscar a sua vontade e guardar os seus mandamentos. Davi, seu pai, fora um jovem trabalhador que confiava inteiramente em Deus. A Bíblia o reconhece como um homem
segundo o coração de Deus. Então, nessas fases da vida, vêm as paixões, né? Vêm as conquistas, é o período em que você pode estabilizar-se, né? Patrimonialmente falando, financeiramente falando, pode amar, contrair um matrimônio e preparar-se para uma velhice abençoada, desde que você esteja dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus. Do contrário, a sua vida vai ser tribulação em cima de tribulação. Então, assim como Davi foi um jovem que dependeu de Deus e trabalhava, ele teve uma comunhão perfeita com Deus, Deus o chamava de amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Oxalá que possamos alcançar isto também, né? Esse privilégio de ser alguém com um coração segundo, né? Um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus. O segundo ponto vem nos falar sobre a ponderação das amizades. A liberdade da qual desfrutam os jovens em nossos dias lhes oferece a oportunidade de fazer escolhas, inclusive quanto às suas amizades. Não raro é observar o poder de influências exercido pelos amigos entre si, a ponto de os filhos questionarem ou desprezarem os principais ou os princípios e valores que aprenderam com seus pais. Ao contrário do jovem tolo, o sábio considera os princípios bíblicos e o ensinamento dos pais para regerem a sua vida em todas as fases e área. Vale lembrar ainda, conforme 1 Coríntios 15, verso 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Para os cristãos de Corinto, Paulo foi enfático ao dizer que não existe comunhão entre a luz e as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, verso 15 e 16. Portanto, precisamos ser prudentes com as amizades em nossa vida. A tendência que nós vemos nos dias atuais é que sempre aqueles que se aproximam de um jovem cristão inexperiente, muitas vezes que não tem procurado viver uma vida de retidão diante de Deus, ou seja, ele é cristão, mas ao mesmo tempo ele procura interagir com o pecado, né? Transigir com o pecado, melhor dizendo, interagir com amizades que não são da mesma fé, da mesma comunhão, não comunga a mesma fé. Então, a tendência que nós observamos é que não demora muito, esse jovem ele está envolvido 100% nas práticas pecaminosas. E o resultado é muito triste, porque ao invés da pessoa se manter firme na presença do Senhor e procurar amizades verdadeiras, amizade sadia, ter um relacionamento sadio com pessoas que professam a mesma fé, muitas vezes ele procura amizades de pessoas que são instrumentos de Satanás, são filhos do diabo, porque não existe outra escolha, irmão. Às vezes as pessoas ignoram quando falamos dessa forma, mas veja bem, os filhos de Deus obedecem ao Pai. E o diabo tem os seus filhos, todos aqueles que amam a mentira, praticam a mentira e fazem todo tipo de erro que existe hoje no mundo, eles não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo, eles são criaturas de Deus, mas a filiação deles é de Satanás, ou seja, eles foram adotados por Satanás. Então, irmãos, quando você sai da tua igreja, sai do convívio da tua igreja para interagir com essas pessoas, você está acenando para Satanás. E ele vai ter pessoas que têm um poder psicológico muito grande para te convencer, ao contrário daquilo que você cria, daquilo que você estava vivendo. E vai, com certeza, te arrastar para o pecado. E no primeiro momento é bom, no segundo momento é mais ou menos, no terceiro momento vai ser mais ou menos também. E quando você pensar, e quando você menos pensar, você já não pode mais sair porque você está enlinhado já. Né? Você caiu numa teia de aranha e agora você está enrolado e não vai talvez conseguir sair, a menos que o Senhor Jesus te socorra e rompa todos os laços e cadeia, porque Jesus tem poder para isso. Mas o certo, irmão, é não fazer experiência, porque muitos tentaram fazer isso e não tiveram a oportunidade de voltar, porque o diabo ceifou a vida deles antes que eles fossem socorridos. Então não transija com o pecado, não brinque de ser crente, seja um cristão verdadeiro e não saia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, nós temos aqui, sendo íntimos de Deus. A expressão, lembra-te
de Deus na tua mocidade, Eclesiastes 2, 12, verso 1, traz a ideia de buscar entender o projeto de Deus em nossa vida. A palavra íntimo vem do latim, íntimos, segredo. Vamos, portanto, descobrir os segredos de Deus para a nossa vida. O ponto 1 vem dizendo, vivendo uma vida de renúncia. Salomão deixa claro que todo este viver libertino será julgado pelo próprio Deus. O jovem que entende a vontade de Deus em sua vida necessita renunciar a seus sonhos e colocar sempre Deus em primeiro lugar. Um dos maiores exemplos na Bíblia é o jovem José que, mesmo longe de sua terra natal e esquecido por sua família, não negou a sua fé em Deus. Na oportunidade em que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José foi categórico ao dizer, eu não posso pecar contra Deus. As renúncias nos levarão a lucrar das maiores promessas e bênção de Deus em nossa vida. Portanto, não estrague o seu futuro por efêmeros momentos de prazer. José, ele se torna para os jovens, na atualidade, um exemplo. Ele aprendeu que um jovem só pode ter um relacionamento sexual no casamento. E se guardou, se manteve fiel e íntegro ao seu Deus. E a mulher de Potifar, ao perceber isto, tentou de várias formas seduzi-lo e levá-lo para a sua cama. Mas ele resistiu o mal, ao ponto de deixar sua capa para trás. Fugiu, pagou um preço, mas foi honrado por Deus. O jovem que envereda pelos caminhos da promiscuidade e da devassidão, ele está estragando a sua vida. É por isso que hoje nós temos aí uma onda, né? Ou uma nuvem muito grande de divórcio, de desquites, porque as pessoas são levadas pela paixão carnal, pela força e pela fome da carne, e após satisfazer os seus instintos efêmeros, eles descobrem que não amam aquela pessoa, e aí não demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo, estão se divorciando, se desquitando, e o pior de tudo, que além de terem feito tudo errado, eles ainda colocam pessoas inocentes para pagar um preço alto também. Esses inocentes, eu estou falando dos filhos que muitas vezes são adquiridos nesse relacionamento sem direcionamento de Deus. E o resultado é trágico, esses filhos vão crescer traumatizados e no futuro vão aflorar a revolta, né, o desamor, porque não tiveram o carinho de pai e de mãe. Que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens. Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais você venha lamentar, dizendo que neles não tem contentamento. Portanto, meu prezado irmão e amigo, essa é a palavra de Deus, é o conselho de Deus para nós e para você que é jovem, que hoje está iniciando, né, uma jornada. Você está caminhando em direção a um futuro, que tudo vai depender da maneira como você administrar isso. Se você tiver Deus na frente de tudo, como prioridade na tua vida, você será bem-sucedido. Porque até um casamento Deus vai preparar para você. Você espera com paciência e Deus vai preparar aquela jovem que vai ser a tua esposa e companheira por toda a tua vida. E se você é uma jovem, Deus vai preparar aquele moço que vai ser o teu companheiro para o resto da vida, aonde vocês vão descobrir o verdadeiro amor. Porque a paixão passa, mas o amor permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, buscando o conhecimento de Deus. Davi, quando estava em sua velhice, chamou seu filho Salomão e lhe deu conselhos a saber: procure conhecer o Deus de teu pai e sirva-o com o coração perfeito. Este conselho fez toda a diferença na vida do jovem Salomão, pois vemos um homem centrado em Deus, cujo coração buscava constantemente a sabedoria dos céus. Os pais precisam incentivar seus filhos a ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Deus Todo-Poderoso. O profeta Oséias ressaltou dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento que tivermos de Deus será suficiente para entender que os seus projetos são maiores do que os nossos e que, com certeza, ele nos levará em segurança ao destino para o qual fomos criados. Então, aqui está o segredo da promessa para aqueles
que buscam o Senhor com um coração sincero. Deus, Ele é aquele que tem a bênção para mim e para a tua vida. Todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos têm que estar nas mãos de Deus, porque Ele sabe concretizar tudo isto para nós. Portanto, meu querido irmão, fique na presença do Senhor, tendo o cuidado de não se envolver com esse mundo que nada tem a oferecer, pois tudo nesse mundo é passageiro, tudo passa, e as consequências, as marcas que o mundo deixa são profundas e muitas vezes para toda a vida. Então, busque estar na presença do Senhor e com certeza a sua vida vai ser sucesso total, vai ser vitória, porque o Senhor quer o melhor para ti. Ele quer dirigir a tua vida através do Espírito Santo e te conceder tudo aquilo que deseja o teu coração de uma maneira coesa, de uma maneira austera, aonde você não vai ter prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico vem falando sobre tendo serenidade nas decisões. É um outro ponto importante, pois as maiores decisões que tomamos estão na mocidade, pois nesta fase escolhemos quem queremos ser, o que queremos ser profissionalmente e com quem queremos dividir o nosso coração. Salomão nos adverte não tomar decisões baseadas naquilo que os nossos olhos veem, mas buscar a vontade de Deus, que é perfeita, que é exatamente o que eu acabei de falar para você aí. Você quer ter um casamento abençoado por Deus? Peça a Deus uma companheira. Deus sabe exatamente a companheira certa para você. Ele tem esta pessoa. E não importa, como alguém um dia me falou, quando eu ainda era bem jovem, não importa onde esse moço esteja, e não importa onde essa jovem e esta moça esteja, no dia certo, Deus vai mover céus e terra, se for necessário, e vocês vão se encontrar. E quando se encontrarem, vai ser um amor à primeira vista. E esse amor vai ficar agarrado em vocês até que a morte os separe. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E quem fala isto tem experiência própria. Um profissional para a glória de Deus. Durante a mocidade, muitos projetos e sonhos se formam em nossa mente. Somos facilmente influenciados pelas profissões de sucesso e de alto ganho financeiro exibido nas redes sociais. Paulo diz que tudo quanto fizermos deve ser para a glória de Deus. Então, até mesmo a profissão a ser escolhida deve exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Dispomos hoje de excelentes profissionais que podem nos ajudar com testes vocacionais, mas que não venhamos abrir mão de buscar o direcionamento em oração, jejum e na leitura da palavra de Deus, pois Ele, mais que ninguém, e aqui, pois Ele, Deus, mais que ninguém, sabe o que é melhor para nós. Provérbios, no capítulo 21, 19, diz que muitos propósitos podem existir no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, a outra questão, e isso traz muitas dúvidas, muitos conflitos, é a questão profissional. O jovem que conclui aí o ensino médio, presta o vestibular, e ele fica naquela incógnita: o que faço? Faço medicina, faço humanas, jornalismo, engenharia. Quando nós colocamos os nossos caminhos nas mãos do Senhor, quando nós colocamos os desejos do nosso coração nas mãos do Senhor, o Senhor vai nos direcionar e você vai estudar. Porque, preste atenção, quantos jovens você conhece, quantos moços e moças você conhece que começou numa faculdade, com menos de um ano e meio, trancou porque descobriu que aquela não era a sua aptidão, não era a sua vocação. E aí iniciou uma outra faculdade. E às vezes passou por uma, duas, três, até encontrar o curso que ele realmente que ele se identifica. Então ele encontrou o curso que vai levar ele a uma profissão que ele consegue se identificar e vai melhor saber desenvolver depois de formado. Então é preciso, para não perder tempo, é preciso buscar o Senhor em oração. Você vai ter na sua mente o desejo de cursar alguma área, algum curso, e você coloca nas mãos de Deus para que, se é aquilo mesmo, Deus traga a confirmação para você não perder tempo. Depois de um ano e meio, um ano,
6 meses, tem gente que com 6 meses já desiste do curso porque viu que não tem nada a ver com ele aquilo ali. Então que isso não venha acontecer com você e que você entre pela porta certa. O segundo passo aqui é alcançando a benevolência de Deus. Provérbios diz que quem achar uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Ninguém melhor do que Deus sabe a pessoa certa para estar ao nosso lado e dividir os sonhos, projetos e a felicidade da vida a dois. É interessante, ao observar o relato da criação, quando Deus deu um profundo sono para Adão e através das costelas de Adão, Deus formou Eva. A lição aqui é muito simples. Enquanto descansamos, Deus prepara alguém para compartilhar os momentos da vida conosco. Portanto, jovem, espere no Senhor e no momento certo Ele trará até você a pessoa ideal que o amará e juntos vocês viverão os projetos de Deus. Então, eu falei aqui a princípio sobre a questão da precipitação. Não podemos nos precipitar. Você que é jovem, não se precipite, não jogue a sua vida fora, porque isso pode trazer muitos aborrecimentos, muitas dores e muita frustração o resto da sua vida, e marcas profundas. Então espere no Senhor. Ore a Deus, converse com Deus sobre esse tema. Peça para Deus preparar alguém que seja a sua cara metade, alguém que realmente vai amar você de corpo, alma e espírito, né? Alguém que vai se dedicar inteiramente a você. E Deus vai preparar, porque Deus tem para cada pessoa um companheiro, uma companheira. Nós não podemos andar por vista, sair por aí, né, como caçando, né, na mata aí um animal para matar. E tem pessoas que fazem isso. Ele faz coleção, né, de mulheres. Ele pega uma hoje, pega outra amanhã, pega outra depois, e depois ele sai se gabando. Eu sou o maior pegador. Irmãos, isso é coisa do inimigo. O crente não pega nada. O crente, ele espera em Deus e no tempo certo Deus prepara a companheira que ele precisa para viver e ser feliz até que a morte os separe. Louvado seja Deus. Então nós chegamos ao final e a conclusão diz que quando honramos ao Senhor e dedicamos a Ele a nossa juventude e força, a colheita será certa e teremos uma vida próspera. Então tudo dentro da vontade de Deus. Sem Deus é prejuízo. Com Deus, lucro 100% na bolsa. Aprenda isso, irmão, e pratique isto em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final desta lição, agradecidos a Deus e a você que tem nos acompanhado, aos irmãos que já são inscritos no canal, que têm deixado o seu like. Continue dando aquele like a cada aula, isso é importante para a plataforma poder divulgar para mais pessoas. Fique na paz do Senhor.